Estamos aqui iniciando uma nova série de sugestões de livros. Livros que eu já li, estou lendo ou vou começar a ler. E eu não poderia começar por um livro diferente da Bíblia Sagrada. Por um motivo muito simples. É a palavra de Deus. E eu leio a Bíblia todos os dias já há alguns bons anos. E para você entender um pouquinho o que é a Bíblia, esse livro que tem mudado tanto a minha vida e de milhões de outras pessoas, eu queria te contar um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia, ela, na verdade, ela não é um único livro, ela é uma enciclopédia com 66 livros. E esses livros, eles estão escritos em estilos literários diferentes. Foram escritas por diferentes escritores, mas todo o conteúdo dela é escrita pelo mesmo autor, que é o Espírito Santo. Então, cada um dos escritores foi inspirado pelo Espírito Santo a registrar fatos que eles viram, ouviram ou ouviram falar, ou eles mesmos vivenciaram. E para você entender um pouquinho mais sobre o porquê que a gente pode ficar tranquilo ao ler uma Bíblia, por exemplo, em português, primeiro é que existem dois tipos básicos de tradução. Existe a tradução do texto e a maneira como isso é feito, se é palavra a palavra, frase a frase, parágrafo a parágrafo. A ideia é traduzir o texto. E existe um outro estilo de tradução que é a paráfrase, ou a tradução do sentido, em que grandes blocos do texto original, ou até todo o texto original, ele é reescrito para que o sentido original, a mensagem original, seja então passada para esse novo idioma ou essa nova versão da linguagem. Eu confesso que eu prefiro, em relação à Bíblia, as traduções textuais. Então, eu vou sugerir, no final desse vídeo, algumas versões que são traduções, tá, para o português, e que você pode, inclusive, de graça, ler a Bíblia em vários aplicativos ou sites, ou se você quiser ter uma Bíblia física de papel, aí você vai precisar comprar, tá? Mas um pouquinho mais para a gente entender a confiabilidade da Bíblia, porque isso é um tema que muitas pessoas falam, não, mas a Bíblia ela é muito antiga e traduzida, então já foi muito alterada, então não dá para confiar nada no que está escrito. Bem, lá no site Tudo Sobre Jornada, no site específico, o portal Tudo Sobre Jornada, o site específico intitulado Manuscritos Bíblicos, e o link está na descrição, nós lemos um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é a obra literária mais bem preservada de toda a história do ser humano. Claro que antes da invenção da imprensa moderna, da invenção de realmente imprimir os livros ou fazer a cópia do jeito moderno de se fazer cópia, porque antigamente essa cópia era feita num material muito caro, mas era muito caro mesmo. E num vídeo do Rodrigo Silva, que eu vi há pouco tempo, ele compara a escrita de um livro com a construção de um carro de luxo. Então, a Bíblia Sagrada, se a gente for considerar só o Novo Testamento, fragmentos completos, textos completos ou fragmentos do original em grego do Novo Testamento, fora as cópias daquela época que foram feitas no hebraico, tem cerca de 5.000 cópias. Mas isso é muito pouco. Hoje, qualquer livro michuruca tem muito mais cópia. Lembra que a gente está falando de antes de inventarem a impressora, antes de inventarem a imprensa, a maneira de prensar para fazer uma cópia. E o livro
a cópia mais antiga, se comparada lá do Novo Testamento com o seu original, é datado aí entre 40 e 60 anos. Para aquela época, isso era quase que imediatamente. Se a gente for comparar, a segunda obra literária mais bem conservada é a Ilíada de Homero. E tudo isso que eu estou falando está nesse site que eu te falei, no portal Tudo Sobre a Jornada, e na própria matéria, no próprio site, tem as referências bibliográficas. E isso não é, então, só falado por falar. Tem referência bibliográfica para você duvidar e ir lá conferir. Mas como eu estava falando, a segunda obra antiga mais bem conservada é a Ilíada de Homero, com cerca aí de 650 cópias ou fragmentos do original. Eu não encontrei nesse site quanto tempo depois está registrada essa cópia, mas de memória, aí você tem que confiar menos ainda, mas de memória, algo aí em torno de 300 anos. Se a gente comparar dessas 5.600 cópias do Antigo Testamento com as discrepâncias que vão aparecer entre cópias feitas na mão, que levavam inclusive anos para serem feitas, tem 40 linhas discrepantes. Isso é muito. Vamos comparar com a segunda obra antiga mais bem conservada. 664 linhas discrepantes entre as cópias ou fragmentos da Ilíada. 650 delas. Das 5.600 cópias completas ou fragmentos do original do Novo Testamento em grego, nós temos 40 linhas apenas. 40 linhas do Novo Testamento significa menos de 1% de todas as linhas. 764 linhas da Ilíada significa algo próximo de 5% dela. E nunca ouvi falar de pessoas questionando a veracidade da Ilíada, questionando a autoria da Ilíada. Mas quantas e quantas pessoas não confiam na autenticidade da Bíblia? Isso não é lógico. A Bíblia, sendo autêntica, sendo verossímil dentro dos recursos da história, da ciência que se chama história, arqueologia e outras ciências do entorno dessa área, dão autenticidade indiscutível se a gente for comparar com outras obras da Bíblia. Então, fique tranquilo. O que você lê da Bíblia hoje é muito próximo do original. E aí vem a questão das traduções. Eu não sei ler grego, eu não sei ler hebraico, mas, de novo, existem muitas e muitas pessoas que sim sabem e dão ok para a tradução feita. Agora eu vou falar de recomendação. Como existem muitas versões diferentes para o português do Brasil, minha recomendação para que você compre a sua primeira Bíblia, se você não tem nenhuma, ou você quer uma sugestão de Bíblia, primeira coisa, vai comprar Bíblia que seja Bíblia de estudo. Por quê? Bíblia de estudo tem nota de rodapé, costuma ter quadro para explicar uma ou outra ideia ou fato histórico sobre o que a gente está lendo. Então, Bíblia de estudo, principalmente para a sua primeira Bíblia, é importantíssimo. Eu vou mostrar aqui a minha Bíblia preferida, tá? É essa versão aqui, Bíblia de Estudo, Desafio de Todo Homem, na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Eu vou colocar na descrição alguns links dessa Bíblia e de outras Bíblias, tá bom? Se você quiser comprar. E a minha tradução favorita é a NVT. Por quê? Porque é uma tradução textual e é uma tradução num português simples, claro, dentro das normas cultas, mas sem erudição. Você lê e entende. Claro, se você tiver algum mínimo de prática de leitura. Se você não tiver nenhuma prática de leitura, talvez você tenha um pouco de dificuldade de ler, mas aí seria qualquer coisa que você lesse. Mas essa tradução, a NVT, é a que eu mais gosto. É a que as ideias, no meu ponto de vista, são melhor entendidas no português. Mas tem outras versões que as pessoas gostam muito.
NVI, Nova Versão Internacional, tem a NAA, Nova Almeida Atualizada, e tem as um pouco mais antigas, que é ARC, que é a Almeida Revisada e Corrigida, ARA, Almeida Revisada e Atualizada, que elas são atualizações da JFA, João Ferreira de Almeida, que foi um português que traduziu para o português, a primeira tradução da Bíblia para o português. Então, estão aí as minhas sugestões. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, escreve aí nos comentários, que vai ser uma alegria falar mais sobre a Bíblia, sobre esse livro que eu leio todos os dias da minha vida. E nessa série de livros eu vou falar sobre outros livros que eu também venho lendo, a minha estratégia de leitura, como é que eu faço para escolher livros, como é que funciona isso, e aí eu vou dar sugestões. Se você quiser comprar, eu vou sempre colocar o link na descrição, mas para ficar mais fácil caso você queira, tá bom? Então, que esse vídeo venha despertar em você a vontade de ler esse livro, que na verdade é essa obra literária, esses 66 livros que mudam e mudaram completamente a minha vida. O meu encontro com Jesus, ele foi realmente muito marcante a partir da Bíblia, a partir do meu entendimento de vida, a partir da leitura da Bíblia. Então eu sou apaixonado pela Bíblia. Se você quiser conversar sobre a Bíblia, vai ser uma alegria. Escreve aí nos comentários, dá o seu like, se inscreve no canal, tá bom? E se você quiser, coloca aí também nos comentários a sua versão preferida da Bíblia. Também vou colocar na descrição desse vídeo o link do aplicativo que eu gosto muito, é o aplicativo que eu uso para fazer as minhas anotações, para ter acesso à Bíblia onde quer que eu esteja, inclusive para fazer comparação entre as versões, inclusive entre diversos idiomas, você pode fazer nesse aplicativo sem precisar gastar R$1, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus te abençoe muito e cada dia mais. Deus te abençoe.